Bom dia, pessoal dos terceiros anos. Hoje nós vamos estudar mais uma vez a nossa língua portuguesa com análise linguística. Na outra aula que nós tivemos, estudamos análise linguística, informatividade e senso comum, que estava na página 207, 208, 209 do livro de vocês. E também continuava até a página 215 aproximadamente. Hoje nós vamos estudar análise linguística, implícitos e intertextualidade, né? Hoje nós vamos ficar só com os elementos implícitos que nos ajudam a entender e interpretar os textos, as tirinhas e os textos, certo? Começa na página 234 esse conteúdo e se estende até aproximadamente 240 por aí, 238 se estende esse conteúdo de análise linguística de elementos implícitos e intertextualidade. Hoje nós vamos ficar com os implícitos, elementos implícitos que nos ajudam a entender e interpretar as tirinhas e os textos de modo geral. Se vocês forçarem a mente um pouco, vocês vão lembrar que nós já estudamos isso nas aulas preparatórias para o SAEP. Né? Nós estudamos isso nas aulas preparatórias para o SAEP. Né? Vimos que é um descritor da língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar de modo geral, mas está baseado no descritor da língua portuguesa, que exige do aluno que ele seja capaz de interpretar texto oral e texto não oral, né, verbal e não verbal, aliás, dentro das tirinhas e charges e fragmentos textuais. Nós temos aí na página 234 do livro de vocês essa charge. É um crocodilo. Nós podemos ver dentro da boca do crocodilo são três passarinhos. Um está bicando, dois estão virados um para o outro, como se estivessem observando os dentes do crocodilo e conversando, certo? Você tem o crocodilo boquiaberto, com um olhar quase sonolento, a boca gigante aberta e um olhar quase sonolento, ele parado e os três passarinhos ali fazendo, conversando e um como se estivesse procurando algo para comer, para bicar. Um dos três passarinhos diz assim: eu li o livro sobre os animais, mas será que ele também leu? Então nós temos esse texto que está só, né, sem outro texto de fundo ou sem outro texto que sirva de contexto, sem um outro texto visivelmente que sirva de contexto. É aí onde nós temos os elementos, o elemento implícito. Está implícito o início da conversa. Está implícito aqui uma parte do texto escrito, um texto verbal, que dá início à conversa. Certo? Essa é a análise dessa primeira charge. Né? Então você tem aí, e a nossa atividade vai se basear toda nela. Então quando você for fazer a atividade, vai estar lá na atividade essa mesma imagem aqui, e aí você analisa como eu estou fazendo agora, né? Observando os detalhes, aquilo que não é verbal, aquilo que não é de texto escrito que está na imagem, como na charge, como a figura do crocodilo, os olhos dele, as patas, a forma como ele está posicionado, a abertura da boca, os três passarinhos e o balãozinho de conversa, de diálogo, tá bom? Então, nós temos quatro questões na atividade que vocês vão fazer, 4 questões, e a atividade é toda aberta, né, para responder mesmo, para escrever. Então, vocês vão precisar analisar
essa charge, porque as 4 questões, as 4 atividades, elas são uma ajuda, um auxílio para que você interprete a charge. Já preparando essa prática que nós vamos fazer hoje, essa atividade, ela vai servir para lhe ajudar a interpretar as charges que aparecem na prova do Enem, que às vezes eles usam também. Eu até vou mostrar a você nessa aula agora uma charge que eu retirei de um dos Enems passados, para que você possa perceber isso, como eles trabalham, e também a prova do SAEP, ou SSA, ou um concurso, algo assim do gênero que você pretenda fazer no futuro, tá bom? Olha essa outra charge que eu separei para que a gente possa entender. No primeiro balãozinho tem umas imagens, algo como se fosse uma trave de um campo de futebol. Você tem uma bola, você tem aí uns bichos estranhos, né? Umas figuras estranhas que a princípio não dá para a gente entender se não fosse o quadrado seguinte. Se não fosse o quadrado seguinte aí da tirinha, nós não conseguiríamos entender. Mas aí você tem uma bola e como se fosse um jogo de futebol. E do outro lado, alguém que está olhando um microscópio, uma mesa, um microscópio, e grita gol, né? E pessoas ao seu redor vestidas com jalecos brancos, uma senhora como se fosse uma secretária com uma pasta na mão, com papéis na mão, e outras pessoas observando com óculos, com postura assim, como se estivesse admirando ou vendo ou observando aquele homem que estava sentado à mesa com um microscópio e as mãos para cima e gritando gol, né? Então você tem essa charge aqui. O que é que nós podemos entender aqui nessa charge? O segundo quadrado, ele é de fundamental importância para que a gente entenda o primeiro e vice-versa. Porque se não houvesse esse balão de diálogo lá no primeiro quadrado, se não houvesse o diálogo no primeiro quadrado, né? Quando ele começa a dizer, a Meba passa para Mécio, que dribla e a espiroqueta e chuta. Então você tem aqui uma narrativa de um jogo de futebol. É como se o cientista estivesse se divertindo ao fazer uma análise no laboratório, né, no microscópio. Ele se diverte brincando com os elementos da sua análise bioquímica, vamos assim dizer. Então você tem aqui essa charge que é interessante, né? Como se fosse um jogo, uma diversão. Para ele era divertido fazer aquilo, e as outras três personagens aí de pé observando a ele. Então essa charge aí traz esse fundo meio voltado para a ciência, né? E chamando a atenção que era como se fosse uma diversão, uma brincadeira para o cientista, né, realizar essa análise. Uma outra charge que eu também separei para que a gente possa interpretar é Mafalda, né? Mafalda, que infelizmente há pouco tempo atrás, eu acho que há um mês atrás, tivemos a perda, né, do cartunista que criou Mafalda, né? Ele era latino-americano, se não me falha a memória, e criou Mafalda, né? Essa personagem que está presente em muitos livros didáticos, né, em muitas tirinhas dos jornais, no Brasil e no mundo. Então você tem aí Mafalda, você vê que ela está com um olhar meio que desalentado, né? Meio que triste, um olhar meio triste, meio desalentado, sentada em uma cadeira com as pernas né, e as pontas dos pés juntos um sobre o outro, e ela tem do lado está um globo como se tivesse todo enfaixado, um termômetro colocado no globo, um vidrinho como se fosse de medicamento assim parado do lado, né, e o globo todo enfaixado como se estivesse doente, né. Então, o implícito, aí não tem balão, não tem texto verbal,
nós não temos texto verbal, o texto aí é todo imagético, quer dizer, é todo baseado na imagem, né? Todo baseado na imagem, o texto aí. Então nós temos uma simbologia por trás aí para mostrar como se Mafalda estivesse tentando ajudar o mundo, né? Que o mundo está doente, né? Vendo a temperatura do mundo já com um vidrinho de medicamento aí para poder administrar no planeta, no globo, né? Então você tem essa outra charge que é muito sugestiva nos nossos dias, né? A temperatura do mundo, não só a temperatura climática, mas a temperatura no sentido rivalidades, dualidades, divisões, facções, contendas, né? Brigas e também polarização de ideias, né? Polarização extremada de ideias que causa conflitos, né? Então você tem essa charge que traz todo esse contexto por trás, tá bom? Então vamos para outra, vamos analisar outra. Aí nós temos uma questão do Enem do ano de 2000. Você tem, antes de ler o texto, para responder aqui a questãozinha, vamos analisar a charge. Esse é o primeiro passo quando você estiver numa prova, numa atividade que tiver com charge, você lê o cabeçalho da questão e vai para a charge, certo? Aqui nós vamos direto para a charge primeiro, depois vamos ver o cabeçalho, depois vamos descer para as alternativas, para tentar acertar, né? Aqui você tem uma personagemzinha com uma Rosinha, né? O nome dela. Estava procurando o nome da personagem. Chico Bento, né? Chico Bento e Rosinha. Rosinha chama Chico e o balão que vem na sequência, propositalmente, ele está em branco. Chico, olha o passarinho, né? Vamos supor que era a expressão comum que se usa na hora de fotografar, né? É a expressão comum. Chico, olha o passarinho. Aí você tem aí um flash, que é o som, né? É uma palavra onomatopeia. O flash, que é os raios da máquina, e Chico abrindo, Chico puxando o calçãozinho para olhar para olhar o passarinho. Então certamente ela bate nele com a máquina ou com qualquer outra coisa. Quem entende as mulheres, né? Chico diz, quem entende as mulheres, né? Porque ela bate nele e sai brava, fumaçando. Olha os balãozinhos de fumaça aí, ela sai fumaçando com ele pelo gesto que ele fez, né? Ela grita alguma coisa, ele pega a roupa e vai olhar, né, dentro da roupa, e ela fica brava com ele e empurra, e ele cai aí que chega, os olhos ficam rodando. Então você tem essa charge que tem essa pitada de humor, né? Como geralmente a charge traz, né? Uma pitada de humor. E o cabeçalho, né? A introdução da questão diz assim, ó: em uma conversa ou leitura de um texto, corre-se o risco de atribuir um significado inadequado a um termo ou expressão. Isso pode levar a certos resultados inesperados, como se vê nos quadrinhos abaixo. Então aí a introdução da questão já nos manda observar que houve uma má interpretação do texto, do termo, da palavra, da expressão que o texto trazia, certo? Então você tem aí, como eu já mostrei, que ele pensa que é o passarinho dele e vai olhar lá no calção. E a Rosinha sai brava, empurra, bate nele aí que ele está no chão, né? E ela sai brava com ele. Agora vamos para analisar as alternativas apresentadas pelo Enem, né, em relação ao quadrinho. Nessa história, o efeito humorístico origina-se de uma situação criada pela fala de Rosinha
no primeiro quadrinho, que faz uma pose, né? Uma pose bonita. Será que essa seria a expressão que Rosinha disse lá? Eu dei uma dica já quando eu expliquei, né? Quando eu expliquei, já dei uma dica. Então você já tem a resposta dessa questão, porque eu já fui dando uma dica para facilitar e adiantar o nosso tempo. Aí aqui você tem, quer tirar um retrato, né? A segunda alternativa aí, né? Nessa história, o efeito humorístico origina-se de uma situação criada pela fala de Rosinha no primeiro quadrinho, que aí ele pergunta qual possivelmente dessas alternativas preencheria aquele balãozinho vazio no primeiro quadrinho, né? Aí a letra A faz uma pose bonita. Será que essa seria a alternativa que preenche de forma adequada? Eu acho que não combina com o gesto, né, do Chico Bento aí. Não combinaria com o gesto do Chico Bento. Quer tirar um retrato? Também não combina com o gesto que ele faz. Aí, sua barriga está aparecendo. Essa é a mais que das alternativas que poderia levar o aluno a cometer um erro na interpretação da charge, porque ele pega a camisa e vai, né, como um gesto, como se fosse cobrir a barriga, botando a camisa por dentro da calça, né? A letra A, alternativa C, talvez fosse a alternativa que mais trouxesse problema na interpretação, se o aluno estiver desatento e não lembrar do contexto, como é que costumeiramente se falava há um tempo atrás, quando se ia fazer uma foto, né? De forma natural, as pessoas dizem, olha o passarinho, de forma natural. Isso começa com as fotos das crianças, que era para entreter as crianças na hora, para elas ficarem quietas na hora de tirar a foto, e ganha o mundo essa expressão, olha o passarinho, certo? Letra D seria a alternativa correta, né? Cuidado com o flash não faz sentido, tá certo? Cuidado com o flash não faz sentido, mesmo que pareça que ele ficou desnorteado. O último quadrinho parece que ele ficou desnorteado, e o flash aí faz uma expressão no segundo quadrante, o segundo quadrinho, o flash é bem amplo, né, assim, mas não faz sentido a alternativa de letra E, não faz sentido. Aí a única alternativa que se encaixa perfeitamente com a imagem, o texto e a imagem, criando um todo, né, um conjunto de ideias, um todo de ideias, é a alternativa de letra D, porque é a expressão mais usada. Espero, meus queridos, ter contribuído com vocês nesse estudo de análise de charge, texto imagético, e nessa análise linguística de elementos implícitos dentro do texto da charge ou de um próprio texto, certo? Se o tempo nos permitir, em outra aula eu vou trazer textos que traz elementos elípticos, né, que a gente poderia também chamar de elementos elípticos, nessa questão de referencial, né, de análise de referência dentro do texto, elementos elípticos, né, implícitos, aqueles que não aparecem, mas que a gente sabe que está lá para poder gerar o sentido exato, né, a compreensão exata e a interpretação exata do texto. Espero ter contribuído com vocês, meus queridos. Muito obrigado por ouvir, assistir a aula. E vamos lá, a atividade que já está na nossa sala virtual. Certo? Um bom dia para todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.